Semana 4, e está conjugado com a semana 5 do PET 1, nosso plano de ensino tutorado, segundo ano. Essa semana, em continuidade com a semana anterior, nós vimos sobre os limites da ciência, relação filosofia e ciência, filosofia da ciência. Então, o tema desta semana agora é aquilo que perpassa uma área da filosofia que chama teoria do conhecimento. Objetividade e verdade. O que é a verdade, né? O que podemos... A gente costuma relacionar sempre a verdade com fatos, com situações, com aquilo que é experiência, e vamos ver na filosofia que a verdade não é tão objetiva assim. E a objetividade sempre está ligada à ciência. E na filosofia perpassa também o subjetivo. Então nós temos aí um caso na introdução, que é muito interessante, o caso de um menino de 6 anos, em 2018, que ele havia manipulado um bilhete da professora, né, para não ir na aula, apresentado em casa. E esse bilhete a gente pode pensar sobre a questão da verdade e perceber que a verdade ela pode ser simulada. Então há uma verdade aí que é do menino não querer ir na aula. Mas o bilhete em si, ele retrata situações que não são verdadeiras. Então, algo que não é verdadeiro pode parecer verdadeiro no âmbito da linguagem, mas não no âmbito da intenção. Então, a verdade ela pode ser condicionada e ela pode ser parcial. Nem sempre pode ter ali elementos que são verdadeiros nos fatos, mas na linguagem pode ter. E tem vezes que na linguagem pode ser mentira e nos fatos pode ser verdade. Então a verdade, ela relaciona aí com o cotidiano. E nós estamos vivendo um momento de chamado pós-verdade, já nós vamos entender, principalmente na segunda parte, para detalhar sobre o que é a pós-verdade, né? Não importa as relações causais, importa que aquilo que eu acredito, né? Então, por isso que é pós, é depois da verdade que não se descobre. A questão é eu acreditar nessa verdade. E a gente sabe que no cotidiano, muitas situações do dia a dia, ela pode nos enganar. Se nós formos basear a verdade pelos sentidos, por exemplo, igual você num jarro de água, colocar um palito grande, aí, um pedaço de madeira fino, né? Você vai ver que você olhando de fora tem uma visão que não é que aquele palito dentro da água ele parece torcer, ele parece que quebrou. Então sempre os sentidos nossos eles nos enganam. Isso já foi alertado pelos racionalistas lá no século, primeiramente por Descartes, tanto Spinoza como Leibniz já alertava para a questão dos sentidos que nos enganam. Lá no século XVI, eles já apontavam sobre isso, que a razão é mais confiável. Então a verdade, ela tem uma relação, quando é pessoas do senso comum, pessoas que não têm o contato com a ciência, sempre tenta relacionar a verdade com aquilo que é os fatos. E os fatos, eles podem nos enganar. Quando sem estudo, tem uns exemplos, esses exemplos que se citam aqui no texto, mas que muitos já acreditam o contrário, mas que se a gente for falar de exemplos, existem muitos exemplos no dia a dia que mostram ser verdadeiros naquilo que os sentidos apreendem. Então a Terra é maior que o Sol, se a gente olhar pelo nosso ponto de vista, sem olhar a ciência da astrologia, qualquer outras ciências que estudam o espaço, a gente vai sempre confirmar que, com certeza, porque nós estamos na Terra. E o Sol, ele se move em torno da Terra, se a gente pensar no dia a dia, quando o Sol se põe, o Sol nasce, então é ele que parece estar girando. Os animais que sempre existiam, como nós conhecemos, desde o contexto bíblico, ou de livros sagrados aí que apontam aquilo que são os animais, parece que até hoje são os mesmos, não teve evolução.
E a família, como uma entidade natural, muitos defendem, principalmente os conservadores, de que já nasceu a família. Ela não é algo criado socialmente, mas é algo natural. Então, vários e vários elementos, a gente percebe que você pode perceber nos argumentos uma certa fidelidade aquilo que é o cotidiano, aquilo que é as experiências, que é os fatos, né? Mas será que isso representa a verdade? Será que representa um argumento que ele não pode estar sendo falacioso, não pode estar sendo no sentido de deturpar aquilo que vai muito mais do que o fato em si, né? Então o contato imediato e empírico da experiência é muito comum entre as pessoas que vivem pelos sentidos, usam um pouco da razão, ou menosprezam a razão, ou usam a razão para confirmar aquilo que elas querem, que desejam, né? Então a verdade nem sempre ela acontece só pela experiência. Tem coisas que podemos argumentar, pensar, refletir, defender, que vão além das experiências nossas pessoais. Então a pessoa só vai definir o que é a Lua se ela pisar lá, todos aqueles que somente pisam, e a Lua seria simplesmente encarada como um elemento da astrologia, e os poetas e os músicos, artistas que sempre comentam sobre a Lua, em outros aspectos também, né? Então o conhecimento exige que tomemos uma certa distância do objeto. Então quanto mais nós somos próximos ao objeto, mais a gente tende a parcializar a nossa opinião, nosso argumento. O fato é que a ciência consegue alcançar conhecimentos mais universais que o senso comum. Então a ciência e a filosofia, quando a gente fala ciência baseada nos fatos, e a filosofia que relaciona vários outros tipos de conhecimentos, então nós temos aí que elas se preocupam com uma universalidade maior do que aquele do nosso umbigo ali, da nossa experiência pessoal. Ela tende a observar o conceito que se generaliza por independente do lugar, independente das pessoas, vai muito mais além, né? Então nós podemos pensar nesse sentido da aproximação com o objeto, até na questão de ler um texto, né, que pode ter aí várias interpretações, e sempre a gente vai querer aproximar do ideal, daquilo que está dizendo o texto, está querendo retratar, ou está querendo até mesmo, nem sempre o autor, ele é sempre o dono do texto. Depois que ele publica o texto pode ter até interpretações que vão além do que o autor queria. Então a verdade de um texto nem sempre se prende à verdade do seu autor. O seu autor, aquele que é o protagonista do texto, pode ter uma interpretação. E o ideal ele sempre está aberto a várias outras interpretações, né? É claro que o que é natural, que buscamos de natural, até o que é natural pode ser também estudado de uma forma mais ampla do que é somente a experiência, passado pela arte, pela ciência, pela filosofia. Estes saberes demandaram reflexões, investigações, experiências construídas ao longo do tempo. A experiência pessoal, ou a experiência de interpretação subjetiva, sempre ela demanda a sua experiência apenas, ou a experiência de um grupo. A experiência construída, ou o conhecimento, principalmente construído pela ciência, pela filosofia, por várias outras áreas do conhecimento, elas demandam um bom tempo quando a gente estuda os filósofos, esse caminhar aí de contribuição que teve vários filósofos que ajudaram na construção da história da filosofia, né? A construção de várias verdades, de vários pontos de vista. Na parte 2 a gente vai ver com mais detalhe isso. A verdade não é a confirmação de uma ideia que você pensa. Às vezes, a verdade é o contrário do que você pensa. Então, a verdade,
A gente pode dizer a minha verdade, mas a sua verdade pode ser aquilo que você acredita, defende, e não quer dizer que vai ser uma verdade absoluta. O reconhecimento da ignorância que apontava Sócrates, né, pela maêutica, pelo desejo das pessoas perceberem que só sei que nada sei, que é a famosa frase do Sócrates. Então é esse reconhecimento da ignorância de que a verdade não é absoluta. A verdade absoluta, ela existe, e se ela existe, para que ela serve? Né? Para que eu tenho que ter uma verdade absoluta do que é a felicidade, por exemplo? Se cada pessoa ela pode contribuir por elementos que são ali particulares, que aumentam e ampliam o que é a felicidade. Então essa ideia de que na ciência, por exemplo, nós temos que muitas vezes a ciência é infalível também, ou a religião, quem que detém a verdade? Então nós vamos percebendo na filosofia que a verdade ela é aberta ao conhecimento. A verdade mesmo é o reconhecimento da ignorância. Vários filósofos eles têm pontos de vista de argumentação que é verdade, vários trataram sobre isso, nós vamos ver na segunda parte, mas aqui ressalto principalmente a maêutica de Sócrates, o reconhecimento da ignorância. Por mais que quando chamavam Sócrates de sábio, né, ele dizia que ele era o menor de todos, ele era alguém que estava em busca do verdadeiro conhecimento, né? Em busca, então estava caminhando, já tinha esse conhecimento. E Pitágoras, que foi o primeiro que cunhou esse termo filosofia, né? Que é o amigo do saber. O que é o amigo do saber, o amante do saber? Aquele que sempre está em busca do saber. O texto aponta vários tipos de verdade que a gente, então, sempre relaciona, igual já foi coroado aí sobre a experiência nossa. Então essa verdade como correspondência, a verdade que é a correspondência entre a ideia e o fato. Então se você tem uma ideia de algo que foi construída ou passada de geração em geração, ou a informação já é confirmada, padronizada, então você sempre corresponde àquilo que já foi passado. E a filosofia, nesse sentido, ela ajuda a gente a questionar os porquês, né? Mas quando você tem, por exemplo, BH, a cidade de BH é a capital de São Paulo? Não. No argumento, pode até ser verdadeiro, mas no fato em si, Belo Horizonte é considerada a capital de Minas. Então você vê que há verdades na afirmação e a verdade que aqui no caso aquilo que corresponde ao que é de fato, né? O triângulo tem 3 lados. Sim, sempre foi considerado o conceito de triângulo aquilo que é um objeto de 3 lados. Então é correspondente àquilo que é. Então a ideia e o fato eles se correspondem, eles estão interligados. Então a verdade é aquilo que corresponde. Como também o açúcar é considerado doce. Mas quando a gente pensa também naquilo que pode ser questionado, aqui são exemplos de uma certa maneira objetivos, mas se alguém não considerar o açúcar doce, por exemplo, a pessoa tem algum problema nas glândulas que consideram aí o que é doce e o que é amargo. E isso pode mudar, não quer dizer que a verdade em si é a afirmação. Mas aqui sempre a ideia está correspondendo ao fato daquilo que é padronizado, né? A Marilena Chauí sempre cita aqui. A ideia verdadeira é o conhecimento das causas, qualidades, propriedades e relações da coisa conhecida. E por ser o conhecimento de causa, qualidades, propriedades, relações necessárias, ela é o conhecimento da essência da coisa conhecida e de seu ser íntimo. Então nessa frase, Marilena Chauí confirma essa importância da correspondência entre a ideia e o fato, né? Mas também existe aí a verdade intersubjetiva, que foi cunhada principalmente pelos filósofos da escola de Frankfurt,
em especial o Jürgen Habermas, que ainda está vivo, né? É esse sujeito que eu coloquei até aqui, esse filósofo, caricatura dele, uma foto dele, e tem uma caricatura logo embaixo. Então a escola de Frankfurt, semana passada, na semana anterior, nós já ressaltamos alguns elementos e aparece novamente quando se trata sobre razão, verdade. É um tema muito caro, a escola de Frankfurt. Então nós vamos ver que a partir dos primeiros filósofos, desde Horkheim, também o Adorno e Benjamin, vários outros, vão criticar a razão instrumental, aquela razão que vem do iluminismo, é condicionada, depois deturpada em benefício de algum grupo, de um governo, de uma elite da sociedade. E essa razão da ciência que defende essa instrumentalização dos fatos não deveria entrar no campo da ética e da política. E se a gente for pensar em outros campos também, quando a gente quer, igual num relacionamento entre dois, muitos no senso comum dizem que o homem é mais racional, quer ser objetivo muito nos fatos, né? Não dá certo, a verdade ali está na relação dos dois, está na relação comunicativa dialógica dos dois. Então, na ética e na política também, Habermas vai dizer que a verdade não está no fato em si, mas aquilo que ele vai chamar de razão comunicativa, né? Uma ação comunicativa. A verdade, então, é uma ação entre as pessoas de comunicar constantemente, construir uma verdade consensual. Então não adianta você aplicar a ciência exata na ciência humana, na ciência ética, na ciência política. São modos de ver a verdade. E para a gente promover uma democracia mais participativa, que supere a pós-verdade, né? De só acreditar por aquilo que eu quero, e ter esse cuidado com aquilo que é a polis, com aquilo que é a cidade, é preciso ter essa construção de uma verdade consensual. Por isso que aí a democracia cresce muito quando todo o povo participa, né? Porque senão essa verdade consensual vai ser em benefício de alguns. Então vai ser uma verdade só para eles. Então nós percebemos aí nessa semana que a verdade, o que é a verdade, num ponto de vista filosófico, é muito mais amplo do que fatos, do que experiência. Implica mesmo todo numa narrativa ou em argumentos que possam ter várias filosofias, e aqui apontada a filosofia de Habermas, que cita principalmente essa verdade que é construída de forma consensual, dialógica, né? Então nós temos aí a atividade da quarta semana, em conjunto com a quinta, né, que são uma semana só. Nós temos duas questões objetivas, uma sobre a validez de uma norma, baseada aí na filosofia de Habermas, e a outra sobre um texto, aquilo que fala sobre o discurso de Mussolini, e para a gente comparar com o discurso de Habermas, o que é correto afirmar que esse discurso está representando aí. Muito tranquilo, e que possa ser uma semana boa de estudo, de aprofundamento. Na segunda parte a gente detalha mais esse assunto. Nesta segunda parte, refletindo mais aí um pouco sobre o que é a verdade, né? Que ela mostra aí para nós várias faces, um pouco mais amplo do que aquilo que a gente entende só pelos fatos em si, pela experiência. A verdade, ela passa por várias áreas do conhecimento que não pode ser apenas objetivada. Temos que pensar também naquilo que, quando se dá com a natureza humana, o ser humano que perpassa a racionalidade, a verdade também tem seu campo intersubjetivo nas suas relações
sociais, pessoais, nas suas interpretações. Não é, ela tem os seus viés aí de manipulação, de interesses, mas isso faz parte do jogo da vida, do jogo das relações. No campo da ética e da política, é importante perceber que a verdade não pode ser objetiva, apenas instrumentalizada. E Habermas, da Escola de Frankfurt, mostrou bem isso, né? Há uma ação comunicativa aí que é construída uma verdade consensual entre os sujeitos. Então, nesta importância de perceber a filosofia nesse campo, nós temos aí o que vimos lá dentro da filosofia de Kant mesmo, essa frase famosa que ele fala: não se ensina a filosofia, ensina-se a filosofar. Cai aqui bem dentro desse tema para mostrar que filosofar não é uma questão objetiva de ler vários livros, de saber sobre vários filósofos, de entender vários conceitos. O filosofar interliga aí toda a vida, o cotidiano, o saber prático, o saber da ciência, o saber intersubjetivo também, o saber também que perpassa aí a racionalidade, não só a empiria, a experiência, né? Então você vê que há uma busca aí dentro da filosofia. Nós lembramos lá na introdução que a questão do desejo, o admirar a vida, o se espantar pelo mundo, são elementos importantíssimos no filosofar. E nesse sentido, na busca de o que é verdadeiro, o que implica a verdade, não só nos fatos, mas em conferir aí um sentido pelas coisas, né? Então não basta só dizer que o sol ele é quente, hoje o sol está mais frio, mas qual o sentido disto na nossa vida, qual o sentido que eu dou para... Porque a pessoa, você pode ver que ela reclama, por exemplo. Nossa, hoje está chovendo demais, hoje está fazendo muito sol. E o filosofar passa por essa busca do sentido. Não é só dar uma fala, uma doxa ali, uma opinião sobre algo concreto de que você está experimentando no cotidiano. Mas o sentido perpassa pelo filosofar, pelas suas ideias, né? Aquilo que você está vivendo interiormente também. Nós vimos na atividade, até mesmo foi da semana retrasada, e que implicou em outros sentidos, mas que aqui entra bem. Aqui nós temos a figura bem maior, né? Que representa mesmo essa arte do pintor espanhol Francisco Goya, chamado O Sono da Razão Produz Monstros, né? Então Goya, quando pintou, ele fez um autorretrato do momento da vida dele mesmo, nessa própria imagem, que ele buscou mostrar a indignação que ele estava em relação à ignorância e à superstição na sociedade espanhola da época dele. E é interessante que muitos artistas, filósofos, grandes pensadores sempre tiveram esse problema, né? Hoje mesmo a gente vive uma angústia de pessoas que são ainda muito supersticiosas, muito ignorantes, não buscam conhecer mesmo a verdade, né? E é interessante que os que estão mais próximos, os animais, mesmo que estão de um jeito muito, assim, meio feio, né? São as corujas, que representam a filosofia, que tenta despertar ele, ajudar ele, para que os monstros, isso daí é simbólico, né? Tanto o morcego como outros que representam aí na figura, não possam dominá-lo, que seriam as ideias aí ruins, né, da vida. Então é preciso que a nossa razão se desperte para a gente não ser dominado pela superstição, pela ignorância. Isso é muito importante na busca da verdade. E a filosofia tem esse papel importantíssimo de nos despertar para a vida, né? Filosofar é você buscar a verdade na vida. Na história aí de relacionar a verdade com vários pensadores,
Nós temos desde lá Platão, do início da filosofia, até em filósofos mais recentes, tanto naquilo que é Freud, por exemplo, que a verdade não é só o consciente, mas ela também relaciona com aquilo que é o inconsciente, né? Muitas coisas que as pessoas tentam descobrir de problemas de repente no corpo, vai se ver é algo assim que tem na história, algo traumatizado, algo escondido, algo que está no inconsciente. Então, a verdade que foi encarada lá por Descartes, que é uma razão metódica, ela também perpassou em vários momentos da história. Por exemplo, Hegel, que defendia que a verdade estava na história, e Nietzsche, que a verdade estava na história, mas relacionado com a existência. Stuart, no pragmatismo, naquilo que eu dou sentido no dia a dia das coisas. Platão, o ser verdadeiro, que perpassa pela razão. Quanto mais eu filosofo, a filosofia ela chega na verdade. Os nossos sentidos nos enganam, né, dia a dia. Então você vê que e vários outros filósofos que vão aparecer que buscam entender o que é a verdade, e essa verdade ela é interpretada de vários modos, mas que a filosofia nos ajuda a ampliar. Então você pontuar, eu vou analisar esse ponto de vista através dessa verdade. Até, por exemplo, os policiais hoje, quando fazem investigação, a análise da perícia ali não conta só a objetividade ali das situações. Tem também a parte em que considera os depoimentos, toda a relação intersubjetiva ali que implica aquele crime ou aquela situação para desvendar algo, né? Então você vê que a verdade ela é entendida e ampliada por várias características, vários fatores. Quando a gente pega na história, principalmente na história ocidental nossa, as várias concepções que nós temos de verdade que perpassa aí a nossa história ocidental e acaba influencia muito aquilo que é da história do senso comum, aquilo que acontece no senso comum, e que o senso comum talvez influenciou muito essa concepção que nós temos de verdade, né? Então a gente vê aí que a verdade considerada no termo grego, por exemplo, ela é chamada de aletheia, então, que está muito presente na linguagem, né? No filosofar. Uma coisa é que é diferente daquilo que não é. Então, interpretar de forma na questão linguística. Já os latinos, entendidos como no termo veritas, verdade, é igual a um enunciado lógico, né? Passa a lógica aí. Aquilo que é um enunciado verdadeiro, um enunciado que é falso, a partir das regras da lógica. E o hebraico, que emuná, que está relacionada a essa verdade mais com a ética, com a moral, ela reside mais no interior da pessoa. Então todas essas três culturas, grega, latina e hebraica, para a gente perceber o que nós entendemos de verdade, perpassa esses três termos aí e que influencia muito o nosso entendimento de verdade, né? E nós temos, muito interessante, que há um termo muito prático hoje, que nós percebemos aí na atualidade, que é a chamada pós-verdade. O que é a pós-verdade, né? Que a figura e a tirinha faz até uma sátira daquilo que é entendido a verdade dentro da ciência, que é aquela velha expressão do René Descartes, eu penso, logo eu existo, considerando o sujeito aí, que é o sujeito racional, e a pós-verdade é aquilo, eu acredito, logo estou certo. Então primeiro eu acredito, eu não tenho que verificar se aquilo é verdadeiro ou não, se corresponde aos fatos, às informações, se é uma fake news. O que importa é se corresponde àquilo que eu quero acreditar. Então isso é um problema atual, né? Por isso que é chamado pós-verdade, vem depois é um contexto que desvaloriza a verdade objetiva, ou até mesmo a subjetiva,
que está interligado também aos fatos, porque não tem nada de verificação, porque até a relação subjetiva ela tem uma certa verificação com a realidade. A pós-verdade, ela não importa se algo corresponde ou não, seja objetivo ou seja intersubjetivo, o importante é eu acreditar. Então isso daí é um perigo, né? Porque igual tem a figurinha aí do 6 e do 9, porque dependendo do ponto de vista seu, então você vai levar aquilo como verdadeiro e vai até influenciar outras pessoas, né? Então nós vemos aí, muitas das vezes aí atualmente, fake news que são desfeitas, mas mesmo assim, são desfeitas há muitos anos e já foram comprovadas, mesmo não importa, eu quero acreditar naquilo. Então o homem da pós-verdade, que está muito forte hoje atualmente, ele, mesmo que a ciência, que as informações comprovem, ele não quer acreditar. Então ele vai dizer que isso daí não importa. Então, relembrando essa, porque perpassa novamente aí o conceito de verdade, nós relembramos aí essa imagem que é muito presente nos livros de lógica, nos livros aí de filosofia. Isso você acha muito fácil na internet. E a gente relembra aí o percurso do homem grego, né? Relembrando que quando você tem uma opinião, e ela baseia-se no seu sentido, no senso comum, é chamado de doxa, né? Quando você pesquisa, é um conhecimento mais científico, episteme. E a sabedoria, a sofia, é quando você tem essa relação verdadeiro conhecimento. Então, nós não podemos desconsiderar nem a doxa, nem valorizar demais a doxa, aquilo que é do senso comum, nem supervalorizar aquilo que é o senso crítico. A relação entre fato, pesquisa, entre aquilo que é subjetivo, objetivo. Então nós podemos considerar aí que o conhecimento verdadeiro ele está entre os dois, numa relação entre as crenças e aquilo que é verdade científica, né? Então a relação entre o cotidiano e o conhecimento, isso quem estuda várias áreas aí, principalmente hoje, a gente vê aí no conceito de contextualização, interdisciplinaridade no Enem, perpassa aí um saber que ele é científico e ele valoriza também a vida cotidiana do aluno, né? Então, a verdade é que nós podemos pensar filosoficamente nesse emaranhado de diálogo, né? Que a escola de Frankfurt, aquilo que já foi apontado também na semana passada, é essa importante escola de Frankfurt, que critica somente aquela razão instrumental, né? Eles reformulam esse conceito para dizer numa razão mais crítica, ou seja, numa razão mais aberta, que esteja sempre reformulando, analisando e não sendo instrumentalizada, condicionada a apenas um grupo, a uma sociedade, né? A razão instrumental, ela é perigosa, né? Por isso que o termo instrumental pode ser instrumentalizada a benefício de ideologias, benefício de uma sociedade apenas. E o Habermas, ele vem com esse novo conceito de razão comunicativa, nesse agir comunicativo, que a verdade ela é construída de uma forma consensual, dentro do campo da ética, da política, pensar também de forma filosófica, né? Então é importante considerar tanto o senso comum como o senso crítico como uma grande importância nessa construção do que é a verdade. Nós temos uma questão de filosofia que nós vamos analisar, que é lá do Enem de 2012, muito importante. Então, sobre Platão, né? Tirado do texto de Platão e Aristóteles, nós temos aí uma questão aí para relembrar a doutrina aí daquilo que é o mito da caverna, o que perpassa a filosofia de Platão, né? Então nós vamos ver aí que essa questão caiu lá em
12, mas que ela perpassa aí assuntos que é importantíssimo para a gente entender vários outros temas e que sempre aparecem no Enem, principalmente sobre a filosofia de Platão e os temas que ele aborda, né? Então nós vamos ver que a questão fala: para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides. A gente relembra aqui que na discussão de Platão há os dois, Heráclito e Parmênides, dois grandes filósofos anteriores a Platão, que discutiam sobre o ser. Para Parmênides, o ser, a essência, não muda. E para Heráclito, que tinha aquela frase muito famosa, né, ninguém banha no mesmo rio duas vezes, ele tinha como elemento para a sua filosofia do ser o fogo, né, que faz com que o ser mude. Todo ser, constantemente, ele está em mudança, a essência não é a mesma. Então a pessoa passa num rio e depois, quando vai passar de novo, já não é a mesma água e a pessoa não é a mesma. Para Heráclito. E para Parmênides, o ser é imutável, né? Ele não muda. O que havia, para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível, ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Então você vê que Platão continua a reforçar aquilo que Parmênides diz sobre a valorização da razão, né? Então a razão, por isso, a razão, como é imutável, né? Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias forma-se em sua mente. Então, é preciso ter, para responder essa questão, ter um pouco de conhecimento da filosofia de Platão. Então ele está falando aqui do mundo das ideias, da doutrina das ideias, né, que refere-se a isso. Que o que nós conhecemos através dos sentidos, eles vão se formulando melhor e verdadeiramente através da razão, né? Então o verdadeiro mundo, ele é o que está na inteligibilidade. Ele não está ao alcance dos sentidos. Então ele está na razão. O texto faz referência à relação entre razão e sensação. Sensação é dos sentidos nossos, dos 5 sentidos. Aquilo que a gente apreende o mundo pelos 5 sentidos. Um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Diante disso, como que Platão se situa? A gente viu aqui que Platão ele já confirma em Parmênides, ele faz uma síntese entre Parmênides e Heráclito, mas na questão de valorizar a razão em detrimento dos sentidos, ele vai mais para o lado de Parmênides, né? Então nós temos aqui as respostas. A alternativa correta é a letra D, nós vamos ver por quê, né? E por que não são as outras. A letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Então a gente vê que é uma valorização de Platão também, que é a razão que gera o conhecimento, né? A sensação apenas adquire elementos que depois a razão vai gerar o verdadeiro conhecimento. Então, de acordo com Platão, a realidade e o conhecimento são formulados em mundos distintos. Então, há o inteligível. Inteligível é aquilo que você não pode pegar, é o que está no mundo das ideias, né, que está na razão. E o sensível, que é o que passa pelos nossos sentidos. As ideias nascem em um mundo inteligível, real e imutável, dominados pela razão e pelos conceitos, sendo, portanto, perfeitos. Já o mundo das sensações seria uma mera cópia do mundo inteligível, o que as tornaria imperfeitas. Dessa maneira, para Platão, as sensações podem nos confundir e induzir ao erro, sendo somente a razão a responsável pela formação do conhecimento. Então, Platão ele considera os dois mundos, né? Faz um pouco essa dualidade, mas há uma valorização, sim, do mundo real, aquele que nós vemos pelos sentidos, mas o que produz mesmo o conhecimento, o que é perfeito, é o mundo inteligível, aquele das ideias, da filosofia, né? Então você vê nesse sentido. E por que não são as outras
se a gente observar aqui, né? A primeira, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas? Não. Existe uma ligação entre os dois mundos, só que o mundo dos sentidos é a imitação dos mundos das ideias. Então não há um abismo intransponível. Intransponível que não pode ter uma relação entre um e outro. Não. Existe. Só que a razão, o mundo das ideias, ele é mais valorizado. Mas não há um rompimento entre os dois. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles é o contrário, né? Privilegia o conhecimento da razão e subordina os sentidos. Para Platão, a razão é privilegiada e não os sentidos. Atendendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis, não. Tanto para Platão como para Parmênides, há uma divisão clara entre os sentidos e a razão. Não um rompimento, mas a razão é mais valorizada. E a letra E, rejeitando a posição de Parmênides que a sensação é superior à razão. Duas coisas erradas aqui. Primeiro, que ele não rejeita a posição de Parmênides. E a posição de Parmênides não é que a sensação é superior à razão. Então, duas coisas erradas aqui. Ele aceita, ele confirma a posição de Parmênides de que a razão é superior à sensação, né? Então, Parmênides e Platão reforçam a ideia de uma hierarquização em que a razão é superior aos sentidos. Então, essa questão aqui, a gente vendo todas essas alternativas, a gente vai confirmando e aprofundando sobre a ideia de Platão e Parmênides ali dentro da história da filosofia no início, né? Então, na era clássica, que a gente chama, é importantíssimo, porque quando aparecer sempre sobre Platão, costuma voltar toda essa ideia dos dois mundos platônicos, né? O mundo do sentido e o mundo da razão. Então, a razão, aquilo que é igual nós podemos pensar lá na alegoria da caverna, né? Quem está lá dentro da caverna está só vendo sombras, é aquele que está vivendo só dos sentidos, né? Só das vontades, dos desejos humanos. E aquele que filosofa é aquele que sai da caverna e enxerga o verdadeiro mundo, né? O mundo das ideias. Há uma relação entre os dois, mas é mais valorizado a razão. Então aí nós finalizamos a análise dessa questão, muito tranquila, mas que perpassa muitos conhecimentos e conceitos aí da filosofia, principalmente Platão, né? Nós temos a indicação desse filme importantíssimo, tipo aqueles filmes que a gente diz que está no catálogo que a gente não pode deixar de ver antes de morrer, né? Muito Além do Jardim, é um personagem, o Peter Sellers, que tem vários filmes de comédia. Então ele faz esse filme aí, que é um filme mais de drama, né? Ele é um homem simples que viveu a vida inteira numa mansão e sempre cuidou de um jardim e vendo só a televisão ali naquela mansão, então não conhecia o mundo. Até que seu patrão morre, né? Vai ficando velho, morre a mulher, o patrão morrem. E ele vai ter que, e aquela mansão vai ser desfeita e ele vai ter que sair pelo mundo, né? Então é muito interessante isso, porque é como se a gente estivesse preso num certo mundo e depois a gente é forçado a conhecer um outro mundo. E nisso ele sai e sofre um atropelamento. Depois é uma mulher que é mulher de um homem muito rico. E ele vai ser uma referência depois, interessantíssimo, a gente tem que ver o filme para você, não vou contar aqui, mas para ver como uma pessoa num certo mundo pode ser muito diferente em outro mundo, né? Então é uma indicativa aí que a gente faz para quem quer filosofar um pouco sobre essa questão de lugares, mundos, né? Como que a gente vai ficando fechado e de repente a gente pode se descobrir em novas experiências, né? Então nós terminamos aí nossa semana, nosso PET 1, e bons estudos, queremos que vocês façam bons aprofundamentos aí, e não deixem de lerem, de estudarem, se prepararem, principalmente aqueles que estão se preparando para o Enem. Um abraço e até a nossa próxima aula.